com o teorema de Neira, você chegou lá, pegou psi barrado, I gama mi dmi psi menos M psi. Converte a derivada em derivada covariante. Pá, I gama mi dmi mais I é a mi. Joga na ação de Dirac e você ganha um acoplamento eletromagnético. Agora esquece a ação, vai para um shell, vai para a equação de Dirac. Aí você vê que essa corrente aqui é conservada. Aí você fala, então eu vou acoplar essa corrente com um fóton. E aí você constrói a corrente, a interação eletromagnética pela função de onda e pelo campo é idêntica. Por quê? Porque o ferro é uma equação de primeira ordem. Agora, vai fazer isso para o bóson, não dá certo. Se você fizer isso para o bóson, já não dá certo de cara. Você pegar, por exemplo, né? Pegar o campo, pega o campo estalar. É mais simples, né? Então você vai pegar lá, dmi, lá igual, dmi φ star, dmi φ. Aí você vai e introduz a derivada covariante. Tá? Introduz a derivada covariante e acha a corrente do setor de spin zero. J mi é mi. Aí você acha que essa corrente é a famosa corrente I é dmi φ star vezes φ menos dmi φ vezes φ star. Então a gente tem essa forma com o campo de gauge escondido aqui dentro da derivada covariante. Aí agora você vai pegar a equação de Klein-Gordon. Está lembertiano de φ star, de φ, menos M2φ igual a zero. Aí multiplico isso aqui por φ star, por φ. Quando você tirar a corrente que sai daqui, ela vai sair assim, ó. Então, você tem um descompasso entre aquilo que é o campo e aquilo que é a partícula, no caso do bóson, porque é a equação de segunda ordem. Então, no caso do Fermi, a situação é mais simples. Então, a gente, visto tudo isso, o que a gente entende? Que se você quer ver a interação, porque o compromisso, vamos dizer, se você quer construir uma teoria que seja normalizável, você não pode olhar para a função de onda, você tem que olhar para o campo. Por quê? Porque o campo da off-shell é muito mais solto, você tem muito menos vínculo em cima dele, então você ganha uma interação mais aberta, mais livre. Se você começa a colocar vínculo, você começa a restringir, e aí você vê que você ganha constante acoplamento com dimensão de massa, você perde a renormalizabilidade. Então, a receita que você tem é de construir a interação pelo campo. Você não trabalha com a partícula, trabalha com o campo. E você olha a partícula só na hora de olhar o processo físico em si. E aí você vê que você, dentro, né, da representação de partícula, você não perde a interação eletromagnética. A interação eletromagnética. Então, dentro do olho, esgota a massa. O pessoal esgota a massa. Então, ele fez quebra espontânea. Ele fez a quebra espontânea pelo campo. Certo? Entendeu? Campo Então, agora, de por exemplo, não apague isso aí, por favor. Então, vamos dizer, eu quero estudar não massa, eu quero estudar spin. E eu tenho que jogar pelo campo. E daí que ele entra, você vira, né? Mas digamos, vamos dizer, esse termo aí foi indicado, você fez o pré-estudo e viu que esse termo aí tinha que estar na agenda do campo. E esse é o termo que está disponível. Agora, se você coloca esse termo direto, você começa a ver, ó, 1, 2, né? Não, estou entendendo a normalidade que você fala, mas eu estou dizendo o seguinte, vire-se, que tem que, não fizeram assim com a massa, o pessoal se virou para lá buscar o rio, entendeu assim? Mas eu digo assim, a pergunta da gente é ter ao menos uma linguagem mais oficial de como eu vou botar spin. Sei. Então eu tenho que botar spin pela Lagrangiana. Pela Lagrangiana. Pela Lagrangiana. Eu acho que a receita é essa. Tem que ter tudo off-shell. Justamente, eu acho que deixou muito claro. O outro, ele queria ter um mim interno B. Ele tinha um mim interno B. E ali ele vai ver. Tem que ver como é que eu tiro aquilo de teoria. Fechar aqui. Então, essa relação aqui. Depois, esse objeto aqui também, ó, vocês veem que a nossa tendência é onde tem o L, a gente transformar. Então, assim, pode ser excluído em favor de QI. Então, usando também aquelas recomposições de Corp, esse operador aqui, sanduichado entre o barrado de P' e o de P, ele se transforma no P. Eu tinha dado essa relação, se vocês olharem nossas relações, tem lá. O LMI, ele pode ser eliminado
em favor de gama mi e de sigma mi QI também. Então, desses operadores O3, a única informação que vai sobrar para nós no final de tudo é essa aqui. Essa aqui. Então, dos operadores aqui no A3, é só esse aqui. Todos os demais eu posso eliminar em função daqueles que eu tinha lá e mais esses aqui. Então, a gente já vai puxando agora a nossa fórmula da corrente. A gente já selecionou desses três conjuntos, né, tudo aquilo que pode me dar uma expressão covariante. E aí agora que a gente vai ver que vai aparecer, né, as funções que dependem de Q2. Nós vimos o seguinte, tudo isso aí a gente fez a menos, quer dizer, tudo isso é a forma covariante. Nada disso muda se eu multiplicar qualquer expressão dessa por um f de Q2 ou por um g de L2, porque essas grandezas são escalares. Então, se eu multiplicar essas grandezas por grandezas escalares, tudo continua igual. Só que nós já vimos ainda agora que Q2 não é independente, L2 não é independente de Q2. Nós tínhamos visto que Q2, né, é 2N2 menos 2T escalar P'. E o L2 é 2N2, né, mais 2P escalar P'. Então, quer dizer, 2P escalar P' é L2 menos 2N2. Então, isso aqui é L2 menos 2N2. Então, pela nossa cinemática, a gente vê que Q2, né, é igual a 4N2 menos L2. Então, sempre que tiver L2 nesse caso não é importante. Tudo que tiver L2, no fundo, eu posso reescrever em função de Q2, por causa das condições, né, de on-shell. Nós estamos usando aqui, né, pelo que a gente fez, né, Q é P' menos P, e L é P' mais P. Como P' ao quadrado é M2 e P ao quadrado é M2, a gente faz essas operações e mostra que L2, né, na verdade, é 4M2 menos Q2. Então, tudo que eu fizer, eu vou pegar as grandezas covariantes que ficarem independentes e posso multiplicar por funções de Q2 que eu não perco a covariância. Então, a expressão, juntando tudo isso que a gente falou aí, né, a expressão que a gente vai ganhar é isso aqui. Dessa forma, então, o barrado de P', vou aqui explicitar bastante, vai ficar um F1 de Q2, eu tinha um QMI, então eu posso multiplicar o QMI por um F1 de Q2. Depois sobrou um outro termo, que por covariância sobrou esse termo, gama mi, gama sim. Eu posso multiplicar ele por um F2 de Q2, gama mi, gama sim. Depois podia ficar um gama mi. Multiplicar ele por um F3 de Q2 gama mi. Depois ficava um gama mi gama sim. Então eu posso multiplicar isso aqui por um F4 de Q2 gama mi gama sim. Depois um F5. Eu estou colocando todos os termos que sobraram independentes daqueles conjuntos, usando os Gordons da vida. No final de tudo, a gente tem certeza de que essa corrente aqui é bem geral, ela vale para férmions neutros, para férmions carregados, para neutrinos, para férmions neutros, vai ter certas particularizações depois, mas a expressão mais geral que a gente está tentando chegar é essa aqui. Quase está bem, tá, gente? Desculpa aí, demora aí, né? E aqui o de P. Então essa já quase. Vamos lá. Então, isso aqui, nós não impusemos invariância de Deus. Então, essa aqui, o Luiz está aí, tudo bem, Luiz? Essa aqui é a expressão da corrente na forma chamada fraca. Então, nós estamos decompondo a corrente em fatores de forma, tá? na chamada expansão fraca. Não usei, então, essa corrente aqui não necessariamente precisa ser conservada. Se a gente agora impõe que essa corrente é conservada, ou seja, eu vou ter que impor o Q2, o QMI, né, vezes esse operador aí é zero,
Então isso aí é a corrente mais geral possível. Então a gente observa que aparecem 6 fatores escalares que dependem de Q2. São esses fatores aí. Observa, por exemplo, esse fator aqui. Ele está na frente do termo que nós já sabemos está ligado ao momento magnético. Então esse fator de forma aqui, ele é um fator de forma que deve estar trazendo alguma informação sobre o setor magnético. Aquele nosso... esse aqui, exatamente, é o que tem sigma mini QI. Então a gente vai ter esse fator de forma aqui, aquele que tem informação só sobre a parte do barrado U. Então é a parte de carga. Então a gente depois vai dar a interpretação dos fatores de forma. Então o que a gente vai impor agora é a condição, a condição de conservação da corrente. Então, botando em ponto aqui QI, OMI, de L igual a zero, a gente vai colocar essa condição lá, vai produzir um Q2, né? A gente vai ganhar as seguintes relações. A gente vai ganhar aqui F1 de Q2 vezes Q2 mais F2 de Q2 gama 5 mais F4 de Q2 vezes 2N gama 5. Isso aqui agora. Isso é por invariância da corrente? Invariância da corrente. Invariância de Gauge, conservação da corrente. Pero no espaço do momento. No espaço do momento. Isso aqui é o análogo daquilo aqui. DMI de Felinha, JMI, P. Ou seja, esse DMI está aqui, DMI, JMI igual a DMI, JMI. Então é a expressão da conservação da corrente no espaço de momento. Então agora, como os gama 5 são independentes daqui da identidade, então nós vamos ter que esse termo aqui não depende de gama 5. Então a gente tem isso aqui, vai ter F1 de Q2 é igual a zero, e aí eu tenho uma relação entre F4 e F2. O F4 de Q2 é menos o F2 de Q2 vezes Q2 sobre 2N. Então, colocando essas relações, a gente vai ver que vai ficar, na verdade, com 4 fatores de forma. Então, a expressão da corrente eletromagnética mais geral, agora sim, usando a invariância de Gauge, ela vai ter essa forma. Então, vamos ter. Então, a gente coloca isso aqui, o barrado, a linha. Isso aqui vai ser igual. Vou mudar, estou botando agora os fatores de forma em maiúsculo, porque normalmente a tradição da literatura é colocar os fatores de forma em maiúsculo. Né? O F1 de Q2 vezes o gama mi mais mi sigma mi. Aí caiu o spin, aqui o momento transferido sobre 2N, e aqui está o fator de forma F2 de Q2. Então a gente já está vendo, o fator de forma F2, ele está ligado com o momento magnético. Depois nós temos aqui o I, epsilon, mi, alfa, beta, QI sobre 4M, sigma, alfa, beta, Então, quando a gente jogar isso, acoplar essa corrente com o AMI, eu vou produzir um F mini dual. Então, aqui vai estar aparecendo o dipolo elétrico. Aqui está o dipolo magnético. Aqui está o dipolo elétrico. Então, em princípio, a gente viu que a invariância, né? Nós não impusemos invariância sobre reversão temporal. Se eu tivesse imposto invariância sobre reversão temporal, certamente esse termo ia pular fora. Então agora a gente vai ter o último, eu estou falando já 3 constantes, 3 fatores de forma, e o último fator de forma que é mais 1 sobre 2N, usando aquela condição lá, QI menos
Q2 sobre 2N gama mi. Aqui é claro, vezes a identidade, né? Gama 5 F4 de Q2 e aqui o de Q. Esses fatores de forma são todos reais. Então, todos esses fatores de forma Fi são reais, tá? E aí ficamos com essa expressão, né? Eu acho que só isso aqui. A gente pode fazer essa expressão também para partículas diferentes. O que nós estamos observando aqui? Eu estou tratando a mesma partícula com momentos distintos. Eu usei a equação de Dirac para T e para P' com a mesma massa. Mas suponhamos que eu formasse uma corrente tipo um elétron e um neutrino, ou um elétron e um muon, por exemplo. Se eu tiver férmions de massas distintas, todo esse formalismo dá certo também. E eu posso também formular, a gente pode formular uma expressão para os fatores de forma se as massas forem distintas também. Não vou explorar isso aqui, deixa eu depois quando a gente for falar dos neutrinos, a gente vai precisar. Mas o que é importante agora é a gente ver que a gente jogou. Então, quando a gente está falando desse processo, a gente quer saber qual é a interação eletromagnética efetiva, né, de um certo férmio, ele está, o nosso fator de forma, ele está aqui. Ele está medindo, quer dizer, ele está jogando todos os processos virtuais, né, que estão aqui, nesses fatores de forma. E calcular aquele gráfico de Feynman, ao calcular aquele gráfico de Feynman, eu não preciso nem me preocupar, porque eu sei que tudo que está aqui dentro, no final, vai ter que ter essa forma. Agora, eu preciso, quando eu calcular o gráfico, eu vou fixar F1, F2, F3, F4. Então, F1, F2, F3, F4 vão trazer os detalhes das interações que estão aqui dentro. Mas a forma desse objeto aqui, por esses argumentos que nós temos, covariância, variância translacional, simetria de rede, ermiticidade, a forma desse gráfico de Feynman, ela já fica bem fixada, entendeu? Eu só acoplo isso com a mi, mas já está claro que a estrutura tensorial é essa. Só, o meu problema todo é só determinar essas funções escalares. Até final do ano passado, né, basicamente até janeiro do ano passado, se pensava que esse F3 fosse zero. Janeiro desse ano. O Science desse ano, de 15 de janeiro, mostrou para a gente que se pôde fazer uma medida desse F3 aqui, e se obteve esse termo aqui, é justamente o que está associado ao momento de dipolo elétrico. Né? Esse termo aqui, quando eu acoplar com o fóton, né? Esse termo aqui, ó, esse epsilon mini, quando eu jogar isso com o fóton, esse momento vai bater no campo do fóton, vai proporcionar o F mini. Mas o F mini que vai sair daqui vai me dar o F til. Então nós estamos ganhando essa interação. O barrado, sigma mini, o F til mini. Então, se eu tiver essa interação aqui, se eu tiver um campo elétrico, o que eu tenho é o F til e J. Então, nós vamos ter o barrado, sigma e J, o F til e J vai ser epsilon e J kappa, o campo elétrico do kappa. E aí, isso aqui é justamente o espinho. Isso aqui é o S, né? Esse aqui é o Mi kappa, é kappa. Na verdade, não é o Mi kappa, é o B kappa. Então, a gente ganha justamente a interação de dipolo elétrico, de escalar elétrico. Então, esse termo aqui, ele mede dipolo elétrico. Então, a QED, calculando isso na QED dá zero. Calculando isso aqui no modelo padrão, não dá zero. O modelo padrão mostra que eu só consigo, a primeira ordem perturbativa que vai aparecer para o F3 é a 4 loops. O F3 aparece, eu só vou ter F3 de Q2, F3 diferente de zero, a 4 loops. Mas isso no modelo padrão, levando em conta processos eletrofrágicos. Tá? Então, levando em conta os processos eletrofrágicos, eu vou ter um valor muito pequeno. O valor que o modelo padrão dá para o momento de polo elétrico é 10 ordens de grandeza menor do que o valor experimental. Então, a gente tem um problema aí, um teste muito bom, um teste hiper fino no modelo padrão, mostrando que tem alguma coisa que eu preciso, talvez, para compreender o momento de polo elétrico do elétron, realmente nós precisamos
de alguma coisa fora do modelo padrão. Então é esse termo aqui que é o grande questão. Agora, qual é a interpretação desse termo? Esse termo aqui é o termo ainda mais desafiador. Esse termo aqui é o termo que... Opa! É o termo chamado... Esse aqui é o termo de monopolo elétrico, esse aqui é o termo de polo magnético, de polo elétrico, esse termo aqui na literatura é conhecido como monopolo. Então, qual é a interpretação desse termo? Se a gente joga isso, acopla isso aqui com o fóton, eu vou ter um QMi com um AMi menos esse Q2 gama-mi, gama-5 com um AMi. O que isso aqui me dá? Que tipo de interação? Como é que o campo elétrico ou o campo magnético, né, vai aparecer? Então, se eu colocar isso aqui, tem um QMi aqui, né? Aqui eu vou ter um Q2, né? O que está aparecendo de razoável? Então vamos ver qual é a interpretação desse termo. Esse termo aqui também não foi medido. Então ele está... o que a gente conhece bem é esse termo, claro, esse termo que foi medido até a 12ª casa decimal lá, o momento de polo magnético, tanto do elétron quanto do muon. Mas o momento de polo elétrico do muon não é conhecido ainda, do elétron é esse valor pequeníssimo que é. E agora, qual a interpretação desse termo aqui? Será que daqui eu vou tirar física além do modelo padrão? Então, esses fatores de forma são importantes por isso. Porque, por exemplo, né, se eu pegar o fator de forma do muon aqui, esse fator de forma do muon, podendo calcular ele a ordem mais alta, ele já foi medido experimentalmente até a 8ª casa decimal. Então, se a gente olhar a teoria do experimento, a gente tem que ver onde eles começam a diferir para ver essa diferença e física que pode estar por trás da diferença entre a teoria e o experimento. Então, o modelo padrão ele vai bem, no caso do muon, ele vai bem até a 8ª casa decimal. No caso do elétron, ele vai bem até a 12ª casa decimal. Na 11ª casa decimal é a contribuição eletrofrágil, na 12ª casa decimal é a contribuição dos pares. O muon não. O muon, a gente já começa talvez, por isso que o muon, se vocês olharem os testes da supersimetria, sempre que se quiser falar de um teste experimental da supersimetria, é medir o momento magnético anômalo do muon, porque nele a gente tem espaço para física nova, os processos virtuais dentro do muon, né? Porque o muon tem uma massa maior, o elétron é uma massa muito pequena, então esses processos virtuais puxam muito para baixo. Agora, o muon tem uma massa maior, então eu consigo ter um valor mais robusto para esse objeto aqui. E aí a gente pode, de repente, pegar a nova física que aqui eu posso ter assim, mensagens da supersimetria que a gente possa emitir aqui. Por isso que todo mundo que fala de teste experimental da supersimetria, um dos testes é a medição do momento de polo magnético no muon angulatório. Essa composição da corrente de fatores de forma, eu pergunto o seguinte, você não precisa estar em grupo, já está... Não, certo, não precisa. Um núcleo, tri-level, você já podia estar experimentando aqui no núcleo 2. O problema a questão é, se você, como a gente tinha falado aí no início, né? Se a gente olhar tri-level, a interação que a gente tem no Lagrangiano é aquela interação psi-barrado da Não, tudo bem, no mundo oficial não teria. Mesmo que você esteja falando do elétron, né? Do elétron, né? Eletrodinâmica quântica, quando você calcula, que o Schwinger já calculou isso aqui em 1948, né? Quer dizer, quando o Schwinger calculou esse gráfico aqui para o elétron em 1948, ele calculou esse objeto aqui. Então, você vê que a partícula, ela tem a sua propriedade magnética corrigida pelos efeitos quânticos. Então, esse fator de forma é importante, mesmo que você não tenha uma partícula composta. Mas o que eu estou vendo, a gente sempre é educado um pouco dessa maneira do Schwinger. Eu estou vendo que essa decomposição de fator de forma não precisa ter gráfico que leva. Não, aquilo ali é independente de gráfico que faz. Aquilo ali é preciso. Então, uma maneira de olhar mais fisicamente as coisas, então começa a aparecer, como demonstrou, momento de polo, elétrico, magnético. Aquilo ali é o primeiro dos princípios, ok? Variância translacional, covariância de Lorentz, permiticidade da corrente eletromagnética e, vamos dizer, simetria de gauge. Com esses 4 elementos, você fixa aquela corrente ali, independentemente do gráfico de Feynman. Aquilo ali
princípios fundamentais. Agora, o gráfico de Feynman, ele vai te permitir calcular essas grandezas perturbativamente. Ou seja, sem você fazer um cálculo perturbativo, ou sem você fazer um cálculo de alguma grandeza fixa, você não sabe fixar isso aqui. Você sabe que a expressão da corrente é essa, você fixa tudo isso aqui. Mas esses objetos aqui, eles têm que ser fixados por alguma medida. Você tem que calcular alguma coisa, medir alguma coisa para poder ter esse objeto. Mas o que você falou é verdade. A expressão geral dessa corrente, ela não depende de gráfico de Feynman. Aquilo a gente não calculou o gráfico de Feynman nenhum. A gente só usou princípios fundamentais. Agora, se eu quiser calcular quem é o F1, quem é o F2, etc., para o elétron, aí eu vou ter que começar a calcular esses gráficos aqui, porque aí é um loop, por exemplo. Esse gráfico aqui, ele me dá F3 igual a 0, F4 igual a 0. Ele me dá F1 e F2. Se eu calcular esse gráfico a dois loops, ele me dá F3 igual a 0. Se eu calcular esse gráfico aqui a todas as ordens em QED, F3 é 0, F4 é 0. Aí eu boto no modelo padrão. Quando eu boto no modelo padrão, eu já tenho a chance de 3 loops ganhar um F3 diferente de 0. Mas F1 e F2 é sempre diferente de 0. Qualquer ordem perturbativa. O que você está simplesmente dizendo para a gente é que uma corrente, no caso fermiônica, depois de Q1, também, né? Ela é decomposta por essas grandezas. Primeiro princípio. O primeiro princípio, e acabou. Assim, então, vai depender do que é a tua Lagrangiana, que é a tua proposta. Exatamente. O F1, F2, F3 vão ser os processos do plástico bem do Lagrangiano. A gente sempre estuda assim, meio burro, né? Eu sempre estudei isso de uma maneira meio. Eu sempre fiquei com esse gráfico na cabeça. Na coisa. E que achava que tinha que ter um. Não, isso aí é independente do gráfico. Isso aí é invariância. Só a força da simetria. Aí está a força da simetria, né? Você conhecendo as simetrias, você vai amarrando cada vez mais. E se você tiver supersimetria? Se você tiver supersimetria, isso aqui é zero. Numa teoria supersimétrica não existe momento magnético. Por isso a supersimetria tem que ser quebrada, porque se essas partículas têm momento magnético, a supersimetria não pode. Se você pegar uma teoria de quanto, uma eletrodinâmica, se fizer QD supersimétrica, é 0, é 0, é 0, só sobra isso. Agora, mas claro, o elétron tem momento de polo magnético? Não tem. Por quê? Porque a supersimetria não é uma simetria exata. Certo? Então, a teoria em particular, ou o modelo que você está usando, ele vai te ajudar a calcular F1, F2, F3, F4. Mas isso aqui é model independent, ou é independente do modelo. Aquilo ali, como a gente falou, 3 vezes já é princípios fundamentais. Mas isso é um ponto muito bom para ganhar pelo nome ou riscar uma teoria. Isso aí. Porque quantos modelos já não foram jogados fora? Isso aqui já jogou fora uma série de modelos supersimétricos. Tem vários modelos supersimétricos que estavam na praça até novembro do ano passado, que davam esse F3 aqui na ordem de 10 a menos 25, 10 a menos 26. Mas os experimentos mostraram que esse F3 não pode ultrapassar 10 a menos 28. O valor máximo que ele pode ter é 10 a menos 28, medido experimentalmente. Então isso aqui já, 3 ordens de grandeza maior, 2 ordens de grandeza menor. Isso aqui já mandou embora para casa uma série de modelos, mas mandou para cá mais de 10 modelos aí, de gravitação a dimensões mais large dimension gravity, que mandou para fora alguns modelos supersimétricos. O modelo padrão minimamente supersimetrizado, ele continua aqui. O NSSM está dando 10 a menos 29. Então ele está uma ordem de grandeza menor. O limite superior a esse, o modelo padrão supersimétrico está aqui. Mas tinha um modelo que está por aqui, bem maior. Esses modelos aqui, ó. Teve algum modelo do John Ellis e Alexander Smith que é maravilhoso? Cara, se você olhar na literatura, pegando esse paper da Science aí, né, que saiu no janeiro agora, tem vários modelos que estão mandando. Então, calcular esses fatores de forma é uma boa também para você testar a nova física, né? Fazer seleção de modelos, tá bom? Por exemplo, esses fatores de forma naquele, por exemplo, a trilevel, o F1 é 1, o F2 é 0. Isso tem tudo a ver com os loops. Isso aí, até um loop, você já calcula o F2, já tem configuração. As correções onde entram aí. Porque a trilevel, você tem praticamente mecânica quântica. Na mecânica quântica de Dirac, o G é igual a 2. Então você não tem isso é correção. Aí o G é igual a 2. Aí a primeira, quando o G é 2,0001, blá blá blá,
Esse valorzinho já veio da teoria quântica, já veio nesse gráfico aqui. O Schrödinger foi o primeiro que calculou esse valor aqui. Esse primeiro valor de F2, Schrödinger calculou. Da alfa sobre π, a constante de estrutura fina dividido por π. Quer dizer, 1 sobre 137 dividido ainda por π. Quer dizer, 1 sobre 500 e pouco. Então, o valor 0,001. Então, o Schrödinger calculou a terceira casa decimal, porque o valor, né, que a gente tem, o G menos 2 sobre 2, é pequenininho, né? Você basicamente medir o F2 é medir o G menos 2 sobre 2 do elétron. Então, isso aqui é 0,0, hoje a gente sabe, isso aqui é 0,001. 159,652, teoricamente 281. Então, nós temos essas casas, né? Schrödinger calculou aqui, 1948. Para chegar aqui, passaram-se década de 40 anos. Entenda que eu tinha um chip. Ainda tinha um chip, entrou aqui. E para chegar aqui, passaram-se esses últimos quase 70 anos. Então a gente está aqui. Então, Schrödinger começou aqui, que é o alfa sobre π, que ele calculou. Aí depois foi, década de 50 ficou por aqui, década de 60, 70, 80. Então aqui quem firmou o nome é Rafael. Então esse cálculo hoje ele é feito até 5 luz. O valor vai até lá atrás. E aqui a gente já começa a saber, a contribuição eletrofraca está entrando aqui, a contribuição da interação forte está entrando aqui, a contribuição dos quarks entra aqui, a contribuição dos Ws e Zs. Até aqui, olha, tudo eletromagnético, isso aqui é puro eletromagnetismo. Daqui que começa o modelo padrão. A partir dessas casas decimais. E provavelmente aqui, se a gente chegar lá, a gente pode ter física além do modelo padrão. Pode ser que aqui a gente tenha uma física além do modelo padrão. Então, o processo é paulatino. Calcular, cada vez programa cálculo com computador, porque são cálculos a 5 loops, é complicado. Mas existe uma outra linha de pensamento. É você, em vez de achar que é mais loops, mais esforço, vai botando esses números ali, será que você não teria novos termos na linguagem da QD? Sim. Então, você mesmo a trilha, você estaria preenchendo certo, Você pergunta aí, será que eu posso construir uma teoria de campo que seja renormalizada e tal, e que eu já tenha esses valores lá embaixo, a trilevel, né? Eu preciso esperar, não pode se perguntar, de repente, o que a gente vê como efeito de loop na eletrodinâmica quântica, de repente você pode dizer, não, mas eu consigo reproduzir esses valores pensando que eu tenho uma teoria definida em dimensão mais alta e que o efeito de redução dimensional vai dar essas propriedades. Você pode ter outras abordagens, que não seja... Quer dizer, a abordagem, você está em 4 dimensões o tempo todo. Então, a abordagem da teoria quântica de campos é você calcular, quer dizer, ordens mais altas e dizer que as propriedades físicas das partículas, elas são calculáveis, né, em teoria de campos. Vamos dizer, tem um ponto claro aí. E a ordem mais alta. Oi? Esse, el penúltimo factor, o F3, el penúltimo, el que viene de la interacción, aporte de los quarks. Ah, entendi. Aquele dígito lá atrás, né? Sim. A 11ª casa decimal. Se consigue de proceso Drell-Yan? Drell-Yan. Sim, pero aqui, quarto loop. Quatro ou 5 loops, não me lembro, desculpa, Tiago. Mas é lá em cima, é a última ordem que você tem essa. Eu acho que é 5 loops. Analítico é impossível. Não, só. Eu acho que o cálculo analítico vai até 3 loops. O Sam Fuyong, né, quando ele esteve aqui, já deu aquele impulso para a gente de Higher Order Calculations em QED, ele falou que se consegue calcular analiticamente até 3 loops. Depois de 3 loops para frente é só programa numérico. Tá bom? Então terminamos aqui por hoje. Então semana que vem, só para avisar, semana que vem a gente vai fazer aulas 2 da tarde. Vou passar o e-mail no domingo, tá? Mas vai ser às 2 horas, porque a gente vai ter 2 seminários na sexta-feira que vem.